Bom dia a todos, bom dia, presidente. Obrigado pela palavra aí. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui nesse evento junto com a amiga parceira Rosane, né? E nós vamos falar hoje sobre metas, estratégias, objetivos. Acho que todas as empresas precisam disso. É muito bom para todos os nossos associados e convidados, né? Já tem bastante gente aqui assistindo conosco ao vivo. Vocês podem mandar as perguntas para vocês no chat, que a gente vai ler no final ou vamos colocando na tela, tá bom? Eu sou vice-presidente de serviços aqui da entidade, sou Daniel da Campal Serviços Contábeis e estou à disposição aí nesse período. A Rosane, então, ela é sócia da Roma Business Consultoria, né? É professora de MBA, palestrante, empreendedora, mentora, consultora de empresas, mestre em controladoria e finanças, atua há mais de 20 anos em gestão de empresas familiares, autora de livros e artigos, né, na área de gestão e governança, é fundadora também da Roma, né, e, enfim, possui atuação focada nas melhores técnicas e estratégias para profissionalização e governança de empresas familiares. Os principais segmentos de atuação da Rosane são varejo de combustível, área médica, indústria metal mecânica e bares e restaurantes. Enfim, é um currículo grande aí, né, Rosane? Então, seja bem-vinda e passo para ti a palavra. Bom evento a todos. Obrigado, Daniel, pela apresentação. Obrigada, CI, pela oportunidade de estar aqui ajudando, né? E falando um pouquinho sobre esse tema que é tão importante nesse momento e pela oportunidade de falar um pouco também da parte da governança e do planejamento para empresas familiares, né? E esse tema de hoje também tem a ver com isso. É muito bom estar aqui. Eu sou de Novo Hamburgo, minha atuação, apesar de está espalhada aí pelo estado todo devido às aulas, principalmente da pós, né? A Roma fica aqui pertinho da CI e a gente está aí em nome da família Roma totalmente à disposição para quem quiser auxílio e precisar melhorar suas práticas de gestão, tá bem? Bem, em relação ao tema da palestra, eu vou aguardar a apresentação para a gente poder começar o assunto, né? Obrigada. Ele foi escolhido, então, com a ideia da gente falar um pouquinho sobre a definição das metas e o realinhamento das estratégias num cenário de mudança, né? Eu queria começar dizendo que a mudança, ela não acontece só em um momento de pandemia. E o cenário de mudança que é imposto às nossas empresas aí, ele vem em função da concorrência, em função das questões econômicas, fatores externos, mas também em relação a fatores externos. Às vezes a mudança ela é solicitada pelos nossos colaboradores, né, que exigem da empresa uma postura diferente frente a algum tema. Ou também a mudança pode ocorrer devido a um próprio produto, que seja uma oportunidade no mercado e que o gestor, com a sua boa intuição, o seu feeling, tenha percebido. E o fator mudança, o cenário de mudança em si, ele nem sempre está atrelado a algo externo, né? Claro que agora a gente está aí com um fator de mudança externa, a própria pandemia, que vem aí transformando as nossas empresas como um momento, um fator importante aí para nos movimentar, né? A mudança é algo que movimenta, é algo que nos provoca transformação, né? E é nesse cenário de movimento e de transformação que a gente precisa ter clareza da definição das metas e do realinhamento das nossas estratégias, porque as melhores estratégias, elas só são possíveis de serem alcançadas quando a gente está aí, então, a fim de transformar, né? A fim de movimentar. Então, o próximo, por favor. Eu espero que esse tema, ele provoque em vocês essa sensação, né? De que mudar é importante, isso muitos já sabem, mas que para mudar a gente precisa estar preparado, né? E eu começo o assunto de hoje falando no que é estar preparado para a mudança, como preparar uma empresa para a mudança. Não existe outra forma de preparar essa empresa para a mudança, e aí eu vou pedir a todos que comentem aí no chat e auxiliem nesse debate. A ideia não é uma apresentação, né, Daniel, tão estática, mas eu vou repassando os temas aqui, mas fiquem à vontade para interagir. O que é uma empresa preparada para um cenário de mudança? Às vezes, vou dar o meu exemplo aqui, né? Eu tenho, então, a Roma Business, que é a empresa que a gente fundou aí, que é uma empresa de consultoria em gestão e que também tem a contabilidade, né? Para a nossa empresa estar preparado para a mudança é poder estar à frente
das práticas de gestão. Esse é o nosso conceito de mudança, né? Não adianta a gente ter aí um investidor com milhões, 40, 50 milhões de reais e ele injetar na Roma hoje. Por quê? Porque a nossa empresa, ela precisa ter uma cultura em relação ao produto. A gente está falando de um serviço, claro, eu posso desenvolver um aplicativo com esse recurso de contabilidade digital, eu posso melhorar a minha sede, eu posso pagar mais para os meus colaboradores, mas o dinheiro em si, para a minha empresa, ele vai transformar, ele vai provocar uma mudança, mas ele não vai, digamos assim, impulsionar só por isso, porque eu preciso de pessoas que ajudem a transformar a empresa, né? E essa realidade que é tão forte no segmento de serviços, ela também é forte em outros segmentos, né? Que não adianta a gente, muitas vezes, quando se fala em transformação, em estar preparado para a mudança, a gente pensar única e exclusivamente na questão financeira. É óbvio que a questão financeira auxilia, é óbvio que ter um bom capital de giro, eu vivenciei agora na pandemia com os nossos clientes, aí, principalmente da consultoria de fluxo de caixa, que eles, na verdade, vinham já com planejamento financeiro organizado, já tinham formado o seu capital de giro e constituído as suas reservas, né? Então, quando a pandemia aconteceu, essas eram empresas que estavam mais preparadas financeiramente. E a pandemia não pegou ninguém de calça curta nesse caso, né? Porque quem tinha recurso financeiro conseguiu, de certa forma, superar melhor. E eu vou explicar depois. Então, por que é importante essa preparação? A empresa de vocês estar preparada para a mudança quer dizer não só em termos financeiros, mas também através de técnicas e práticas de gestão. É ter um nível de governança um pouco mais adequado, ou seja, governar com transparência, com informações, com qualidade, né? E aqui a gente fala da realidade de que governar de um jeito certo ou de um jeito melhor, porque não existe certo ou errado, governar de um jeito melhor é para toda empresa, independente do porte. Então, mesmo as pequenas e médias podem ter um nível de governança melhor, né? Então, eu deixo essa provocação para vocês refletirem se vocês estão realmente preparados para a mudança, não considerando a mudança somente um cenário de pandemia. Próximo. Bem, e quando a gente tem essa mudança através de um cenário de incerteza? Uma das grandes questões que eu debato com os empresários na hora de montar o planejamento estratégico ou montar um plano financeiro, né, é em relação à incerteza. Mas, Rosane, como eu vou definir uma meta de venda se eu não sei quanto eu vou vender no ano que vem? Eu digo, ousa, te arrisca, sonha. Mas, Rosane, como eu vou definir, né? Aí, uma previsão de gastos, eu vou pegar o gasto que eu tenho hoje, que gasta muito, muitas vezes, esse gasto elevado, e vou meter 5% em cima e vou construir a minha previsão. Não, peraí, né? A tua ineficiência, tu vai colocar 5% em cima para fazer teu plano orçamentário, que a gente aí se depara com muitas empresas, inclusive de grande porte, fazendo isso. Então, como não existe bola de cristal, né? Esse processo de trabalhar a gestão dentro de um cenário de incerteza é através da implantação de ferramentas, é através dos controles que a gente vai colocar dentro das nossas empresas, né? À medida em que a gente controla, à medida em que a gente mensura, à medida em que a gente tem meta e indicador, a gente consegue controlar os desvios e trabalhar melhor isso. Um primeiro ponto é a questão da crise que veio em decorrência da pandemia. Não é a primeira, nem vai ser a última que a gente tem vivido, né? E essa crise, em função da pandemia, ela acarretou em muitos a perda de faturamento. E tem alguns que estão até hoje, né, tentando aí trabalhando com faturamentos baixos. A gente teve casos de clientes que chegaram a operar na média nos últimos 20 meses, vamos dizer assim, né? Praticamente 2 anos, com 30% abaixo, com 30% apenas de faturamento do que vinham, então, fazendo, né? Então, imaginem só perder tanto faturamento. E o que diferenciou uma empresa com resultado bom durante a pandemia, que aproveitou as oportunidades, de uma empresa que não conseguiu fazer isso, né? Principalmente o fato do ajuste rápido, né, de estar preparado para essa mudança. Então, muita gente correu
pensou estratégias rapidamente, tanto para redução de custo, eu sempre digo que para crescer tu tem que ser tão ágil quanto para encolher, né? Então encolheu do jeito certo, vamos dizer assim, preservando o que pôde de emprego, preservando o que pôde de clientes, mas encolheu e muitos hoje estão melhor do que lá atrás. Então, o que eu venho dizer é que o que a pandemia nos provocou foi de que a gente teve uma crise de liquidez e não uma crise de crédito. E aqui, lá no início de março de 2020, ou abril, quando já se tinha uma noção, mas se achava que ia ser logo ali, que era uma gripezinha, enfim, a gente teve essa impressão de que a gente estava com problema de crédito. Muitas empresas me procuraram na época, apavoradas, dizendo, mas Rosane, me ajuda, porque faltou dinheiro no caixa. E, na verdade, naquele momento que a gente teve, não foi uma crise de crédito, ou seja, os bancos, pelo contrário, eles vieram e trouxeram recursos para as empresas, eles conseguiram até algumas linhas especiais, aí a gente percebeu, e o que aconteceu é que a empresa não tinha capacidade de pagar as contas no curto prazo. Então, a reestruturação financeira se fez necessária, se havia endividamento, se alongar essas dívidas e trabalhar de forma estratégica para poder, então, alavancar esses números e organizar de um jeito certo essa questão, né? Faltavam estratégias para muitos, porque quando não há controles, quando não há informação de qualidade, quando não existem indicadores, fica muito mais difícil traçar uma estratégia, né? E quando a mudança vem, aqui eu usei o exemplo da pandemia, mas eu reforço que pode acontecer por vários fatores, e quando essa necessidade de mudança vem para o empresário, muitas vezes faltam ferramentas adequadas, né? Falta uma gestão assertiva com olhar para o futuro. E aí as estratégias, elas acontecem no chute, muitas vezes somente com a intuição. Sendo que a intuição do empresário, ela pode ser boa, por que não, né? Se ele trouxe a empresa até aqui, se ele teve todo esse mérito de construir uma marca que hoje, uma empresa que está aí, que emprega, imagina como seria o negócio, como ele estaria preparado se ele tivesse ferramentas para poder pensar boas estratégias, né? E aí, o planejamento de muitos nesse cenário de mudança estava totalmente desalinhado. Não havia clareza no propósito, clareza nas metas, muitos traçam metas até inalcançáveis, né? Mas não havia clareza no planejamento. Bom, aonde a gente quer chegar? Aconteceu esse fator novo aqui. Nós estamos com um cenário de incerteza. O que eu posso fazer para ajustar o meu momento, né? Ajustar tudo isso e chegar lá na frente de um jeito mais acertado, né? Então, o planejamento desalinhado, ele fez com que muitos sucumbissem na pandemia, né? Além da perda de faturamento, além da crise de liquidez e não de crédito, muitos acabaram tendo aí outros problemas para enfrentar, porque não havia clareza no planejamento. E o planejamento é algo que nos guia, né? O plano estratégico, ele é um fio condutor. É ele que nos faz mover na direção de quem queremos ser, né? E onde queremos chegar. Se não há esse fio condutor e se a gente só é executor, acaba que o cenário de mudança e nesse momento da incerteza a gente acaba tendo um reflexo bem negativo nas nossas empresas. O próximo. Bom, e muitas foram as oportunidades e muitas são as oportunidades que um cenário de mudança pode trazer. Muitas vezes existe, então, ao analisar nossa cadeia de valor, né, e trabalhar os elos, que é uma grande ferramenta que a gente costuma usar no planejamento estratégico, às vezes aquele parceiro de negócio, aí o exemplo Daniel, né, que hoje os dois temos serviços de contabilidade, mas podemos trabalhar em conjunto, né, e de uma forma em que a gente consiga ajudar as empresas cada vez mais a ter gestão. Então, de que forma, dentro da cadeia de valor que eu atuo com meus elos, que são os meus clientes, os meus fornecedores, os meus potenciais parceiros, né? Estudando essa cadeia de valor onde eu estou inserido, eu consigo me destacar da concorrência com uma mudança. Às vezes, a mudança, um cenário que está mudando essa cadeia, pode vir a me destacar no mercado. É o exemplo do e-commerce, né? A gente tem clientes aí da área de tecnologia que a gente atende e que tem uma grande visibilidade hoje. Por quê? Porque as vendas passaram a ser totalmente online, né? E quem não está preparado, quem não está no digital,
acaba que não consegue se destacar da concorrência, porque as pessoas foram obrigadas a ir para o digital. E se os teus clientes foram para lá, você precisa ir também. Então, a mudança, esse cenário de mudança nos traz muitas oportunidades. A gente também pode aumentar a produtividade nesse tipo de cenário, né? Por exemplo, aconteceu muito de empresas estarem com aquele planejamento alinhado, né? Mesmo com a perda de faturamento, elas não tinham problema de liquidez, porque havia capacidade de pagar as contas no curto prazo, que foi onde a pandemia aí pegou e apertou todo mundo, mas eles haviam baixou o IOF, foi uma oportunidade de mercado para captar recurso, e também as taxas de juros estavam mais atrativas. Então, o que se fez? Aquela máquina, aquele sonho de aumentar a produção ficou mais próximo. Então, se aproveitou o cenário de mudança para automatizar a fábrica, por que não, né? Para isso, era preciso ter o quê? Planejamento, a certeza de que o caminho estava traçado e a organização dos controles com ferramentas de gestão. Melhorar os processos, né? É na hora da mudança em que a gente faz as coisas que ficaram lá escondidinhas e precisa trabalhar isso. Atender melhor as exigências dos nossos consumidores, a gente passou a ficar assim um pouco, nossa, veio a pandemia e a gente olhou para isso e pensou, é agora que eu preciso atender ainda melhor, vamos acolher o cliente e ver como ajudá-lo, né? Então, a mudança, esse fator externo, ele traz para a gente também a oportunidade de repensar os nossos produtos e a nossa forma de atender. As tendências de consumo que se modificaram nesse processo todo, não foi só agora que a gente teve essa modificação dessas tendências, em vários outros momentos. Eu destaco aqui a crise econômica que a gente teve em 2008, né? Que foi uma crise bem violenta e que atingiu muitas empresas, e dali surgiram muitos produtos também, e houve uma mudança considerável nas tendências de consumo. Agora a gente está vivendo isso, eu trabalho também como contadora da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes, é um segmento que a gente tem um grupo de estudo, onde a gente foca na questão dos bares e restaurantes, que eles acabaram sofrendo muito com a pandemia e com a crise, e lá as tendências de consumo se modificaram. Teve clientes nossos que migraram para uma assessoria gastronômica em conjunto e que estava lá na gavetinha aquele projeto, mas que com o cenário de mudança precisaram agir. N formas em relação a esse setor, né? De tendências de consumo, a entrega, o iFood, a venda pela internet e tudo mais, assim como outros setores, né? Se teve a oportunidade de se gerar mais resultados, eu tinha cliente que me dizia assim, Rosana, eu vou te contar, mas tu não conta para ninguém. Eu tô indo bem na pandemia. Eu não tenho nem, eu não posso me queixar. Então, assim, muitas empresas aproveitaram esse cenário de mudança e conseguiram ajustar os custos, né? Aqueles gastos que estavam lá e que a gente precisava resolver, né? Aquelas unhas que precisavam ser cortadas, acabaram sendo feitas. Esses ajustes foram feitos nesse momento, impulsionados pela mudança, né? E com isso, muito mais resultado. Teve cliente que aí, empresário que a gente acompanhou, que estava de olho num determinado ponto comercial e daqui a pouco, né, aquele ponto pode ser comprado por um valor muito mais acessível, porque infelizmente o profissional que estava lá não estava tão preparado para a mudança, não tinha planejamento, não tinha estrutura para suportar esse processo. E a mudança também pode proporcionar melhores condições de trabalho aos colaboradores, né? Uma vez que a gente identifica que o mercado está se modificando, a gente também consegue pensar no nosso capital intelectual, porque ele é muito importante em qualquer segmento, né? E trabalhar essas condições para que as pessoas nos ajudem a impulsionar os nossos negócios. Próximo. Essa, então, não é a primeira crise que enfrentamos e também não vai ser a última. Eu espero que eu tenha conseguido aqui destacar alguns fatores, tanto no viés de problema, né, que a crise nos traz, como também desse viés aí de oportunidade que a gente tem. E não só nessa crise, como em todas as outras que já vieram. Hoje eu recebi dados de Porto Alegre, lá de uma entidade que a gente trabalha também, onde, na verdade, lá já existe constatado crescimento do comércio significativo em relação ao ano passado. Aqui acredito que também, não cheguei a olhar os dados de pesquisas, onde já aponta que o nosso 2021 já está muito melhor que o 2020. Claro, a base não é tão boa, né? Então a gente acaba crescendo. Mas já uma reação econômica em relação à crise e as coisas tendem daqui para frente a ir se alinhando.
Próximo. E como essa não é a última crise que a gente vai enfrentar e também não é a primeira, a gente precisa se preparar para os próximos desafios que vão aí ser impostos aos nossos negócios, né, e às nossas empresas. Quanto a isso, eu gosto muito desse tripé. Ele é um tripé que dá base para N teorias, N ferramentas de gestão. Ele é básico, simples e fundamental, né? Planejamento, execução e controle são as 3 palavrinhas mágicas da gestão. E não há como a gente estabelecer uma clara direção para os nossos negócios, olhando para o futuro, se a gente não cuidar dessas 3 caixinhas, né? Se a gente não cuidar dessas 3 esferas da gestão do nosso negócio. Por quê? Eu chego em algumas empresas para fazer uma análise gerencial. Rosane, vem cá, faz um diagnóstico da situação da minha empresa e por onde a gente pode melhorar. Eu chego lá com a minha equipe e a gente vai olhar, o cara é um executor, né? Ele baixa a cabeça, executa com perfeição, faz super bem, trabalha direitinho, executa. Ele não sabe por que ele executa, ele só executa, né? Ele executa para vender mais, para ter mais resultado, para produzir melhor. Mas ele executa. Ele não tem essa execução alinhada ao planejamento. Ele é um sócio operador. Quer ver no financeiro? No financeiro é muito comum, é o pagador de boleto, tá? É o cara que fica lá, paga boleto, pega boleto, paga boleto, pega boleto. Ele não tem gestão financeira. Ele não sabe em dezembro quanto ele vai ter de dinheiro no fluxo de caixa e se ele vai conseguir pagar a folha de pagamento. Ele é um executor financeiro, né? E ele fica lá. E às vezes é o sócio que é o pagador de boleto, que é mais triste. Paga boleto, pega a nota, lança no sistema e paga o boleto. É isso que ele faz. Não existe um planejamento e não existe muitas vezes um controle desses planos, né? E aí, Rosane, mas ele tem controle, ele vai lá e paga os boletos e olha no software, né? E vê lá se o fornecedor está cadastrado e se bate com a nota. Ele controla para executar, gente. Ele não tem um plano orçamentário com metas bem definidas e indicadores alinhados. O planejamento não tem objetivos estratégicos que vão conduzir essas metas e os indicadores, ele executa. Ele não sabe quanto falta de dinheiro no ano que vem, ele não sabe já o que vai distribuir em dezembro. Nós da Roma já sabemos exatamente quanto vai ter de distribuição de lucros em dezembro, porque a gente já tem essa projeção. E o nosso andar é muito ajustado, é muito certo com o que a gente planeja, porque planejamento e controle é algo tão lindo que à medida em que a gente vai trabalhando com essas ferramentas, a gente vai ficando tão bom nisso, que em determinado momento isso flui ao natural. É um hábito, como escovar os dentes. E quando a gente vê, as coisas vão acontecendo ao natural. E isso vai melhorando cada vez mais a nossa gestão. Isso se chama governança, isso se chama gestão com qualidade, tá? Então, para estabelecer uma direção clara, a dica que eu dou para vocês é planejem, executem e controlem. Como é que vocês vão planejar? Tenham um planejamento estratégico e nele construam bons objetivos estratégicos. Não precisa ser muitos, que sejam bons, né? E que realmente te direcionem a empresa de vocês, tá? Além desse planejamento estratégico, amarrem a eles esses objetivos estratégicos e deles gerem planos de ação para que vocês possam conseguir fazer com que todo mundo se mobilize a isso. E apliquem essa execução através das ferramentas gerenciais. Fluxo de caixa projetado, né, para 30 dias na ponta do lápis, eu costumo dizer, e planejamento de caixa pelo menos anual, né? E aqui, pessoal, não adianta pagar boleto, o sócio vai lá, retira dinheiro da empresa, o Prolabore não está bem definido, né? Não adianta nada disso. Quando eu falo de fluxo de caixa, eu estou falando de uma projeção financeira de capital de qualidade, tá? Uma outra ferramenta que eu indico a utilização, além do planejamento estratégico e do fluxo de caixa, é a DRE. Infelizmente, de cada 10 empresas que me procuram, 8 não sabem apurar o lucro, ou não apuram com qualidade, né? Acham que tem lucro às vezes e estão operando no prejuízo e nem sabem. Não estudam os mix de produtos, não fazem a gestão dos seus custos adequadamente. Então, executem o planejamento com ferramentas de qualidade, um fluxo de caixa para um bom planejamento financeiro, uma DRE para uma boa análise de lucro por negócio. DRE só funciona se a gente trabalhar ela com olhar para cada negócio. Eu, por exemplo, tenho 3: consultoria, contabilidade e a College, que é uma escola de negócios. Eu preciso saber o resultado de cada uma desses negócios, porque eles têm características distintas.
Não adianta eu colocar tudo no balaio de gato e dizer, opa, deu lucro. Eu preciso ver quem ajuda e quem contribui melhor com a minha lucratividade. Além da DRE, do fluxo de caixa e do planejamento estratégico, não se esqueçam de trabalhar também com plano orçamentário, tá? Quando eu falo em plano orçamentário, eu estou falando de orçamento de caixa e eu estou falando também de orçamento de DRE, para que vocês possam ter metas e indicadores atreladas tanto à gestão financeira, caixa, quanto à gestão econômica, lucratividade, resultado, lucro, custos, faturamento e vendas. Só vender não adianta, né? É preciso vender com lucro, senão a gente trabalha, executa, vira operário, né, o sócio operário e acaba não tendo aí no final um bom resultado como poderia ter, tá? Planejamento, execução e controle. E além dessas ferramentas que eu falei, fluxo de caixa, DRE e plano orçamentário, cuidado com o BSC e com os painéis indicadores. Eu atendo empresas que muitas vezes o cara tem um grande sistema, um grande dashboard, ele comprou uma Ferrari, às vezes o próprio TOTS, vou dar um exemplo aí, né? Pagou bastante pelo sistema e chega a hora de implantar, dirige que nem um Fusca, né? O cara tem uma Ferrari na garagem, tem carteira de habilitação para dirigir aquela Ferrari, mas opera como um Fusca. Ou seja, ele não sabe que relatórios ele precisa do sistema, ele não sabe que indicadores, ele não consegue colocar o planejamento lá para dentro, ele fica lá no TOTS, pagando boleto, pegando boleto, paga boleto, lança nota. E isso não faz com que aquele sistema de gestão realmente dê para ele os frutos que ele precisa. Então, cuidado com indicadores, principalmente para quem gosta da teoria do BSC, aí, que já é uma teoria bem discutida. A gente na academia discute muito o uso de indicadores, porque os indicadores eles precisam ser aqueles que são suficientes para vocês tomar decisão. Não adianta ter 50 indicadores e não saber ler, né? Tenham 3, mas dominem aqueles 3. Depois passem para 5 e dominem os 5. E aí, a partir do momento em que esses 5 já são familiares, vocês já gerenciam bem, já trabalham eles de forma estratégica, aí vocês vão para os próximos, né? A gestão é um aprendizado constante, e aos poucos a gente vai trabalhando. Quantas ferramentas, nossa, fui na palestra da Rosane, vi que eu tenho que ter todo esse aqui de ferramenta. Não saiam que nem malucos implantando tudo, né? Implantem uma, depois outra, mas implantem elas com qualidade, tá bem? Próximo. Bem, primeira coisa que a gente precisa ter claro quando a gente quer definir um plano assertivo, né, para a gente estar preparado para a mudança e reduzir o risco dos nossos negócios, é que um objetivo não é uma meta, né? Aqui existem, olha, eu não sei quantos atendimentos eu falo que eu preciso passar esse conceito, existe muita confusão, tá? O objetivo é algo descritivo, né? É algo qualitativo, né? Daquilo que a gente quer atingir. Eu quero crescer em mercado, por exemplo. Eu quero aumentar a minha participação no mercado. Esse é um objetivo. A meta descreve como a gente vai medir o progresso rumo ao atingimento desses objetivos. Bom, eu quero crescer, então, 25% no primeiro ano, 30% no segundo, 40% no terceiro. Olha só, eu peguei aquele objetivo que eu tinha, que era qualitativo, e fui transformando ele em metas, né? Eu comecei a trazer para ele, então, uma forma de medir, né? E o indicador é percentual, né, de crescimento no mercado, de participação no mercado. E aí eu vou começar a medir quantos por cento eu consegui crescer de participação no mercado, né? Esse é o indicador. A meta pode ser um indicador, porque é mensurável, tá? Não existe meta sem poder ser medida. Por quê? Porque eu não vou conseguir, se eu não medir a meta, conseguir controlar os desvios e corrigir os rumos. E esse é o grande pulo da história toda, né? Então, sempre que eu tiver um objetivo, ele precisa estar alinhado ao meu planejamento estratégico macro, e a partir daí, então, eu vou ter as metas de forma quantitativa. No meu caso, por exemplo, o nosso propósito é impulsionar empresas a alta performance financeira. Desse propósito, eu vou ter vários objetivos, né? Bom, por que eu quero impulsionar empresas a alta performance financeira, né? De que forma eu vou fazer isso? Então, os objetivos e as metas vão traduzindo o meu propósito. Próximo. Para que eu possa alinhar as metas e transformar ela em algo concreto e vinculando ao nosso planejamento estratégico, eu fiz aqui um desenho, tá? Que é como se fosse uma escadinha, só que ela tá de cima para baixo, tá?
ou de baixo para cima, como vocês preferirem, né? As empresas que são muito executoras, elas chegam às vezes, a gente chega na empresa e elas fazem planos de ação, né? Elas têm indicadores, elas até trabalham com metas, mas o que falta muitas vezes são os objetivos estratégicos e as perspectivas estratégicas, porque elas não têm metas concretas, ou seja, têm dificuldade de atingir aquelas metas, elas não conseguem trabalhar com a equipe essas metas. Por quê? Porque aquela meta é só uma meta que foi inventada por alguém em um determinado dia. Ela não tem um alinhamento concreto aos objetivos e, então, às perspectivas estratégicas que a empresa tem, tá? Então, é fundamental que quando a gente define uma meta, a gente tenha um indicador e também a gente possa ter isso atrelado às nossas perspectivas estratégicas que vão estar lá no nosso planejamento estratégico. O que é importante salientar aqui, né? Planejamento estratégico não é só missão, visão, valores, né? Ele é o desdobramento do nosso propósito na prática. Então, eu tenho um plano que é estratégico, que eu vou trabalhar ele de forma tática e executar operacionalmente. Então, eu preciso fazer isso com o nosso planejamento. Então, não basta ter uma meta, tá? Essa meta precisa estar atrelada ao que a gente quer ser ali na frente, tá? Então, aqui eu trouxe as perspectivas estratégicas norteando os objetivos estratégicos, né? Que vão deles derivar planos de ação amarrados aos objetivos. Desses planos de ação é preciso construir indicadores, e desses indicadores a gente vai ter uma meta para o indicador. O indicador é o número de funcionários satisfeitos. Quanto de funcionários eu quero ter satisfeito, né? Sabendo que o 100% nem sempre vai ser possível de ser alcançado. Então, preciso ter uma meta, que é o resultado em relação a esse indicador. Uma vez que eu tracei um indicador e que eu tenho uma meta para ele, eu consigo acompanhar ele mensalmente. Não adianta não monitorar. Eu vejo gente que tem meta, mas não mede, né? Ah, minha meta é vender mais. Esse é teu objetivo, né? Ah, minha meta é vender 100 mil a mais. Ah, legal. Agora a gente tem uma meta com indicador, né? O indicador é vendas a mais, né? E tu quer 100 mil. Esse é o volume financeiro do teu indicador. Se tu atingir 80 mil, por que tu atingiu 80 mil? Eu preciso comparar esse valor, né, que eu cheguei, controlar o desvio, que nesse caso é 20 mil, e agir de forma corretiva. Posso voltar lá para os planos de ação para que eu consiga chegar lá, tá? Próximo. É importantíssimo dizer, essa frase é quase um mantra, eu repito ela sempre, para nunca esquecer, e eu sugiro que vocês repitam elas para vocês. Sempre que vocês travarem e que vocês não conseguirem avançar em termos de números, de indicadores, pensem. Aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. Não percam tempo gerenciando coisas que vocês não medem, gente. Não percam tempo. Tudo impacta de alguma forma o negócio de vocês, de forma numérica, eu vou falar assim. Meçam o desempenho, mensurem a evolução, né? Tracem metas e meçam como vocês estão indo até lá. Porque só assim vocês vão construir esse panorama de forma concreta. Próximo. Aqui eu trouxe como contribuição, talvez alguns já conheçam, né? O método SMART eu utilizo muito nas consultorias que eu presto, para a gente ter certeza que uma meta ela é clara e ela realmente é boa o suficiente, tá? Então, a meta ela tem que ser específica, não adianta ser algo que não tenha clareza, né? Ela precisa ser mensurável, não existem metas sem que a gente possa ter um indicador atrelado a essa meta. Ela precisa ser atingível, não adianta viajar na maionese aqui, colocar meta lá. Ah, eu quero triplicar as vendas em um mês. Cara, tu tem estrutura para isso, produtiva? Tu vai conseguir atender os teus clientes com qualidade, então não triplica, né? Então vamos lá, baixa um pouquinho a régua e vamos trabalhar isso, precisa ser atingível. Tem que ser relevante, não adianta ter meta para tudo que é coisa, né? Ela tem que fazer realmente a diferença para aquela pessoa que vai monitorar aquela meta. Isso pode ser, vocês podem dar para os indicadores, para os colaboradores de vocês poucas metas, mas metas que para eles vão ser relevantes. Produtividade, assertividade, qualidade, né? Mas que para que eles possam cuidar daquela meta com bastante carinho e também executar de forma precisa. Temporal, ou seja, né, a gente precisa ter uma data, né? E aí o método PDCA, para quem utiliza, funciona muito bem. O que, quem, quando, né? E de que forma a gente vai fazer isso, tá?
Eu deixo aqui essa questão do SMART, para quem não tem até alguns livros já sobre esse tema, eu posso mandar depois se vocês quiserem. Para quem não utiliza, é uma técnica maravilhosa para avaliar as metas de forma precisa. Próximo. Bom, eu queria dizer que para a gente, então, existe um planejamento estratégico, que normalmente a gente faz aí para pelo menos 5 anos, né? Desse planejamento, então, existem perspectivas estratégicas. Dessas perspectivas, a gente vai construir planos e indicadores para atrelar os nossos objetivos, né? Então, as metas podem vir a ser atingidas. E é um constante, pessoal, alinhar e realinhar. Alinhar a equipe, realinhar a equipe é o que a empresa quer. Alinhar os números e realinhar os números, né? Não existe a bola de cristal para a gente prever o futuro. O futuro é algo que a gente constrói. E para a gente construir esse futuro de uma forma assertiva, a gente precisa constantemente, peraí, eu saí um pouquinho do curso, né? Do percurso que eu estava fazendo. Volto e direciono minhas ações para cá. Peraí, aquela pessoa lá, aquele colaborador, ele não está mais alinhado a isso aqui, ele saiu um pouquinho. Alinha ele, volta ele para a condução. Não é fácil. O fácil é fazer as coisas de qualquer jeito. Fácil é ser amador e tomar porrada. Isso é muito fácil. Né? A gente só fica lá, só vai trabalhar e deixa a vida nos levar do jeito que ela for. Trabalhar com gestão não é simples, exige muito trabalho, mas é maravilhoso, porque quando a gente consegue simplificar esse processo gerencial e tornar ele um hábito, a gente começa a ter um resultado incrível nas nossas ações. Então, isso faz parte da nova definição após um cenário de mudança, a realinhamento das perspectivas e planos. Então, alinhem, realinhem e alinhem novamente as ações sempre que necessário. Controlar e corrigir os desvios do plano, né? Tracei um novo plano nesse cenário de mudança. Agora eu vou assim, né? Preciso controlar, lembra lá, planejamento, execução, controle, para poder corrigir os desvios do plano, aí o que vem surgindo. A gente deve, então, utilizar poucos indicadores, mas que realmente façam sentido. Às vezes os empresários vêm com medo, número não é para mim, as desculpas são as maiores, né? Eu não gosto de número, eu sou do marketing. Eu sou médico, Rosane, eu gosto de fazer cirurgia. Inventam muitas desculpas para si próprio, porque realmente eles talvez não tenham essa afinidade com os números. Então, a dica é sempre se proponham a gerenciar algo que vocês consigam. Não me dou bem com as ferramentas gerenciais. Usem uma, mas usem bem, né? Dominem ela, estudem ela, trabalhem com ela, né? Usem poucos indicadores, mas indicadores que realmente fazem sentido. Não saiam por aí copiando os indicadores do colega, do vizinho, do amigo, né? Os alunos da pós, às vezes, comparam as empresas deles e começam a copiar indicador. Calma, gente. O indicador que para ele é bom, talvez para ti não vai ser. Eu trago aqui a figura do comitê de gestão, né? Isso é uma coisa que a gente vem implantando aí há 15 anos na consultoria. Por quê? Porque lá nas grandes empresas que existe um nível de governança já elevado, estão listadas nas bolsas, enfim, elas trabalham muito com a figura dos conselhos e dos comitês, né? E principalmente do conselho de administração. O pequeno empresário nem sempre ele tem essa oportunidade de ter um conselho de administração, porque às vezes não há recurso, eles vivem na escassez, até que a empresa consiga aí desbravar o período inicial e seguir o seu rumo. Então, desde o início, acostumem a implantar comitês de gestão. O que é o comitê? É uma reunião uma vez por mês com pessoas da empresa que realmente fazem a diferença, se o marido e a mulher trabalham junto. Às vezes eles conversam da empresa na hora do chimarrão, né, na hora do banho, na hora que dá, dentro da empresa, mas eles nunca sentam no momento formal para avaliar os dados, né? E para discutir as estratégias. Então, ali se pode trabalhar lucro, o caixa, as dívidas, as necessidades de investimento no momento formal. Deem para vocês o presente de uma vez ao mês pensar um negócio de forma estratégica, né? Então, a implantação desse comitê facilita isso. E, claro, se vocês contarem com a ajuda de um profissional externo, um contador como o Daniel, como nós temos aqui na Roma, ou alguém que trabalhe com gestão e governança, como a nossa consultoria, ou até tragam um advogado, tem gente que paga advogado e nunca fala com o advogado, né? Tragam para esse momento para debater os riscos da empresa de vocês e implantem um processo formal de avaliação. E utilizem boas ferramentas de gestão, tá? Aqui é como eu disse, a época do caderninho o pessoal já passou. Se vocês estão no caderninho assim, ó,
já passou, né? Ele serve para anotar, eu uso o meu, adoro o caderno, faço milhares de anotação, mas ele não é um controle gerencial eficiente nos dias atuais. Se eu falar para minha sócia Letícia aqui, que trabalha com processo de caderninho, ela enlouquece. E a gente ainda se depara com gente controlando o fluxo de caixa no caderninho, né? Infelizmente. Então, não importa se vocês vão usar uma planilha, só cuidado com a planilha da planilha da planilha da planilha, né? A planilha é como um grande papel, ela aceita tudo. Então, às vezes, o pessoal morre abraçado na planilha. Eu digo, tem empresário que se abraça na planilha e diz assim, ó, eu morro, mas da planilha eu não deixo, meu controle está aqui. Então, evoluam nos sistemas de vocês. As planilhas podem ser boas, a gente utiliza também muito nos clientes para gestão. Existem fragilidades nos sistemas, principalmente para pequena empresa. Por exemplo, projeção de fluxo de caixa tem uma dificuldade extrema para fazer nos sistemas. Aí já testei de tudo nos meus clientes. Mas é necessário que os controles sejam bons e que vocês entendam o conceito que está por trás. Por que é importante olhar o caixa separado, né, a geração de caixa da sua operação? Por que é importante olhar o lucro por negócio, né, e quais são os negócios relevantes para a minha empresa? Então, se vocês optarem por contratar um sistema, contratem um sistema que realmente vocês saibam usar, que realmente vocês vão ter tempo de se dedicar à implantação, que realmente vocês vão conseguir tirar deles relatórios gerenciais. Não fiquem só pagando boleto, né? Não fiquem só lançando nota fiscal. Trabalhem de um jeito estratégico os negócios de vocês, que eu tenho a certeza que vocês vão conseguir impulsionar os resultados com bastante facilidade, mesmo em um cenário de mudança. Próxima. Então, aqui, indo para o finalmente, né? Num novo momento, o que é importante a gente trabalhar? A gente ter uma organização do processo decisório e uma clareza. Isso não é, eu já falei, vou reforçar, não é coisa de empresa grande, é coisa de empresa organizada. O pessoal usa muito essa, mas eu sou pequeno lá, não sei o quê, eu tenho, comigo dá 10 pessoas, a minha empresa é muito pequena. Não é, né? A gente tem um trabalho forte crescido nos últimos anos para pequena empresa, por quê? Porque a organização não tem tamanho, né? Não é coisa de empresa grande, é coisa de empresa organizada. Então, organizem o processo decisório de uma forma sistemática, que vocês realmente possam avaliar ele, tá? Às vezes tem clientes que estão lá ferrado com o banco, vou falar assim, ferrado com a Receita Federal e tem uma inadimplência gigantesca e nunca sequer pegaram o telefone para ligar para um cliente cobrar. Infelizmente é assim, né? Tenham clareza e qualidade nas informações, não adianta decidir com o número errado. Não sabe fazer, contrata quem sabe para fazer, para te ajudar. Depois aprende e faz sozinho. Às vezes é mais barato investir na melhoria do processo decisório, ficar batendo a cabeça aí com um monte de coisa que não vão a lugar nenhum, que não te levam a lugar nenhum. Vivam intensamente o propósito, né? E reflitam ele nas operações de vocês, para poder superar qualquer mudança e reduzir os riscos. Se vocês estiverem alinhados ao propósito, se vocês estiverem no sangue, que nem eu tenho, o que a empresa de vocês nasceu para fazer, se vocês forem a empresa de vocês, com certeza vocês vão superar qualquer cenário de incerteza. E implantem comitê de gestão, tenham um momento para feedback e organização do processo decisório de vocês. Ele é tão importante quanto o processo produtivo, quanto o processo de vendas, quanto qualquer outro processo, né? Cuidem do processo decisório de vocês. E se houver dúvida, vão atrás de especialistas no assunto, usem o contador aí, né? Usem as associações, a CI vem fazendo um excelente trabalho aí ao longo dos anos, trazendo aí especialistas para falar de vocês das mais infinitas, né, possibilidades e áreas. Invistam nisso, em aprender com quem sabe realmente, entende dos assuntos que vocês identificam lá, eu vou dizer na matriz SWOT, identificam lá nas fragilidades das empresas de vocês, para que vocês possam realmente estar preparados, né? Não é algo rápido, né? Esse processo de preparação para a mudança é algo que depende aí de um bom tempo aí. Próximo. Então, queria deixar aí para vocês dito que o amadorismo não tem mais espaço, tá? Ou você faz bem ou ficará fora do jogo. Então, assim, ó, você tem que fazer bem feito. Você tem que produzir bem. Você tem que, para valer a pena ser empresário, sabe? Gente, eu me deparo às vezes com empresários assim, o que eu fico triste pela história deles. Porque é uma vida de luta sem glória, né? É muito bonito ouvir assim, dias de luta, dias de glória, né? Mas muitas vezes é uma vida de luta sem glória. O pessoal que sai com o patrimônio lapidado, o pessoal que sai aí com a família em crise,
né? Muitos acabam, a gente trabalha com empresa familiar, então esse cuidado, esse carinho que a gente precisa ter com a família, nem sempre as empresas conseguem isso da melhor forma, então são famílias que dependem de uma empresa e que às vezes perdem a única fonte de renda aí. Então, não sejam amadores, né? Vocês merecem muito mais do que isso. Ele não tem mais espaço para ser amador. Saibam do que vocês estão fazendo, saibam do que vocês estão falando, dominem o processo de vocês e cuidem muito bem da gestão, né? Ou vocês vão ter que fazer bem isso, ou alguém lá, o concorrente vai fazer melhor e vocês já eram, né? Não há espaço para algo diferente. Próximo. Então, queria deixar aqui o meu muito obrigado por essa manhã e por poder trazer um pouquinho desse assunto que eu considero extremamente importante para as empresas. E aqui eu deixo os meus dados de contato e as redes sociais da Roma, né? Fiquem bem à vontade para contribuir, tanto na minha rede social pessoal, aí a gente tem usado o Instagram como uma grande plataforma aí de disseminação de conteúdo, como também para sugerir temas aí que possam ser relevantes para vocês, tá bem, pessoal? Eu fico à disposição aí, Daniel e Natasha. Ótimo, muito bom, pessoal. Sempre muito bom ouvir a Rosane. A gente se identifica muito, acho que pela jornada, pelo trabalho de consultora da Rosane, né? A gente faz o lado aqui da contabilidade também, então esse trabalho juntos aí a gente se fecha muito bem. E eu espero que tenha deixado todos com essa pulguinha atrás da orelha, né? Essa reflexão, essa fase final, amadorismo, não tem mais espaço, ou você faz bem ou ficará fora do jogo. Acho que diz tudo, né? Aproveitar o intervalo para a Rosane tomar uma água aqui para agradecer de novo nosso patrocinador de hoje, né? Assim, de lembrar vocês de ativar o sininho aqui do nosso canal da CI e curtir esse vídeo. E, enfim, eu fiz algumas outras anotações também, achei muito interessante essa frase, né? Para crescer você precisa ser tão ágil quanto para encolher, perfeito, né? Nesse momento de crise, muitos negócios tiveram que dar uma enxugada, de botar um pouquinho o pé no freio para voltar à retomada. E aquilo que não é medido não pode ser gerenciado. É o primeiro ponto, né, de qualquer consultoria, qualquer trabalho financeiro, é a gente passar a fazer os registros, né, do que acontece dentro do negócio, né? O negócio profissional, ele tem isso sempre muito pontuado. Eu trago aqui o comentário da Adriana Plentes, tem participado aqui no chat, né? Ela fez alguns comentários, ela é da CIFA, Fios e Linhas. Ela lembrou do GDE, que é o curso aqui da CI para gestão de negócios, muito bom realmente, né? E ela comenta sobre, ela é fornecedora para calçados e mesmo os fios e linhas ali, que são um insumo muito pequenininho, que como é bom a gente ter importância, mesmo pequeno nas compras, numa compra de ano, por exemplo, de um fio, né, ele faz diferença no negócio. E ela tinha feito comentário aqui, depois perguntou se a Rosane concordava, acho que foi respondido já durante a explanação, mas se tu quiser dar continuidade nesse comentário dela, Rosane, fica à vontade aí. Claro, é isso mesmo, né? Até o setor têxtil, a gente tem alguns clientes nessa área, eles sofreram muito, principalmente porque havia algum material que era importado, né? E acabou aí faltando durante a pandemia, né? E aí é realmente isso, né? É nos detalhes que a gente consegue fazer a diferença, tá? E ganhar vantagem competitiva também. Então, a gestão que ela não é assertiva e que ela não cuida desses detalhes, acaba que perde aí muita oportunidade, principalmente no momento de mudança, que é o nosso tema aí, né, Daniel? Porque não basta a gente ir lá e fazer o nosso dia a dia, a gente tem que estar atento a não só aos números, né, mas aos nossos insumos e aos nossos produtos. Por isso, a gestão de custos, ela tem ganhado cada vez mais espaço, né, dentro das empresas, para ter esse cuidado com o detalhe. Eu acho bem importante a gente destacar também o que tu coloca ali sobre consultoria especializada, né? O fato de o negócio ele está em constante aprendizado, né? Isso eu acho que nesse novo cenário, a gente está sempre aprendendo e reaprendendo sobre o cenário externo e sobre os nossos negócios. Então, como é importante, né? A gente ter parceiros e a gente está se conhecendo, está fazendo cursos, está lendo e está com uma consultoria externa. Todos nós precisamos de consultores, né? De parceiros. Então, acho que essa parte também a gente está abertos, né? Para esse tipo de reflexão e aprendizado sempre. E essa É é o uma trabalho que a questão, Rosane Daniel. faz aí com a equipe dela também, né? Se tu me permite aí, a gente tem, eu atendo hoje até a 6ª geração aí, a gente tem alguns clientes, então a gente percebe que na geração mais jovens dentro das empresas, né, o pessoal está cada vez assumindo a empresa mais novo, né, por N fatores.
E a gente percebe que os mais jovens começaram com um grande movimento de ir atrás, tanto de assessorias, né, e também dos cursos, né? Eu trabalho na pós, então na pós-graduação a gente tem cada ano que passa aí nesses últimos 10 anos que eu tenho atuado na pós-graduação, alunos mais jovens, né? E por que isso? Porque os jovens estão um pouco mais abertos a esse tipo de trabalho, a esse tipo de serviço, mas há um movimento já de muita aceitação, principalmente em função da pandemia, dos próprios fundadores e das gerações anteriores a esse trabalho de apoio, né? Porque não dá para a gente ser também negligenciar nisso, né, Daniel? Se eu não sei, eu preciso de ajuda para aprender e depois é só tocar o barco. Isso. E ainda reforçando essa parte dos negócios serem profissionais, né? De estarem buscando a perfeição, né? Que dificilmente a gente chega lá, mas a gente tem que estar perseguindo sempre através dos objetivos e metas que a gente falou hoje. E bom que tu trabalha na parte acadêmica também, que é uma coisa que o Brasil ainda precisa desenvolver muito nesse sentido, né? De casar a academia com a prática. Acho que a gente tinha que integrar mais, né? Cada vez mais as empresas com o que a gente vê nas instituições de ensino. Que falta também uma simplificação, né? Às vezes o pessoal pensa assim, é professor, tem esse contato com a academia, escreve livro, artigo na área, não vai ser prática, pelo contrário, né? Quanto mais ferramentas a gente conhece, mais simples precisa ser a nossa fala e a nossa forma de conduzir com as empresas, porque essa aproximação da academia para a prática tem a ver com isso também. Eu sempre digo que eu sou uma professora de quadro e não de slide, né? Eu ainda tenho muita dificuldade com slide, porque eu gosto de desenhar. Então, é o mesmo na empresa, às vezes o empresário precisa de um desenho, né? Ele precisa entender de uma forma simples o que ele vai fazer. Então, eu também gosto muito dessa ideia de unir a academia à prática, de ler um bom livro e tirar de lá algo que eu possa aplicar nos clientes, na minha empresa, né? E os empresários estão cada vez mais abertos a isso também. Perfeito, pessoal. A gente está chegando a 1 hora de transmissão, encerrando o nosso horário. Eu agradeço a presença de todos. O vídeo fica agora disponível, né? Se vocês quiserem compartilhar também, ele vai ficar gravado para assistir depois. E deixo a Rosane para fazer seu encerramento. Obrigado a todos e um ótimo dia. Tá bem, obrigada, pessoal. Obrigado, Daniel, a CI pela oportunidade. Eu fico também aí à disposição nos nossos canais de comunicação aí a todos vocês, tá bem? Um grande abraço. Obrigado, ótimo dia para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau.